Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou integrante do grupo 4 e eu vou estar fazendo a apresentação aqui do nosso analisador semântico. É, Antes disso, a gente fez algumas atualizações aqui, porque na última apresentação só conseguimos mostrar parte da declaração de variáveis, então a gente teve que fazer algumas alterações para funcionar o sintático por completo, com todas as regrinhas. Consequentemente, mudou um pouco do léxico também. Mas enfim, antes de tudo, não menos importante, a gente está utilizando C-, aqui está BNF com todas as regrinhas. Então, aqui a gente já, desde o program até o arglist, a gente já deixou todas essas regras prontas ali para o sintático funcionar direitinho. Então, tá aqui desde o program até o arglist, que está mais aqui para o final. Então, a gente tem o arglist aqui, né, que ele é um próprio arglist seguido de uma vírgula e uma expression, ou então uma expressão propriamente dita, como está aqui. E outra coisa que eu fiz para deixar um pouco mais organizado foi deixar todos os prints que identificam as regras em um outro arquivo, nesse diretório chamado logger. Eu deixei todos os prints aqui, mostrando qual que era a regra, para não ficar tão poluído o, o nosso arquivo .y, porque eu achei que estava ficando com muita poluição de código aqui, então eu só deixei separadinho aqui para ficar um pouco mais organizado. Bom, de alteração no léxico, enquanto a gente estava fazendo essas atualizações no sintático, a gente viu aqui que algumas dessas regras eram terminais, né? Como, por exemplo, o relop, o adop e o mulop. Então, como são regras terminais, a gente acabou passando a usar como token, junto com o léxico aqui. A gente viu que o pessoal na apresentação passada tinha feito isso, gostou da ideia. Então, eles estão aqui, os tokens estão definidos aqui no início do arquivo também. Além disso, a gente fez tratamento para comentário e também tratamento para espaços e linhas em branco, né? Então, bom, essas foram as atualizações do sintático e partindo para o semântico de fato aqui. Bom, a gente tinha o requisito 2, onde a gente precisava montar uma estrutura de dados, né, correspondente a uma tabela de símbolos. Então, essa tabela carrega algumas informações dos identificadores, como o número do identificador, o tipo e se ele foi usado ou não, né? Também deixei criado uma função, as funções auxiliares, né, que são usadas ali para fazer a manipulação dessa tabela. Então a gente consegue inserir e encontrar símbolos nessa nossa tabela de símbolos e a gente consegue encontrar certinho nossos identificadores, né? Também deixei criada uma função auxiliar aqui, a check symbols, que vai recuperar os warnings, né? Ou seja, quando um identificador é declarado, mas ele não é usado, a gente consegue fazer essa verificação através dessa função. Enquanto o erro, a gente tem o warning e o erro, né? Enquanto o warning a gente consegue recuperar nessa função auxiliar, o erro a gente resgata ele já no momento em que um identificador não declarado tenta ser usado, né? Então, no momento que uma variável que tá sendo usada, eu já faço a verificação se ela realmente foi declarada. Então, eu vou printar em vermelho aqui que essa variável está sendo usada, mas ela não foi declarada, né? E depois eu mostro aqui o identificador. Já nos requisitos 0 e 1, a gente precisa localizar as regras, né, que declaram ou utilizam identificadores e mostrar uma mensagem personalizada, né, informando qual identificador foi localizado. E, bom, eu deixei os prints aqui. Então, quando a gente utiliza uma variável
ou então a uma chamada de função, ou então uma declaração de um array. A gente está printando aqui o, o identificador, né? Qual que é o valor dele, qual que é o nome dele, juntamente com uma regrinha com uma regra que declarou ou utilizou o identificador, né? Então, como a gente vai fazer o print dessa regrinha anteriormente, eu deixei aqui o 0 com a setinha para cima que a gente consegue identificar a regra, né? Então, bom, vou mostrar aqui na prática como é que tá ficando. Eu estou utilizando o meu computador do trabalho. Acabei não conseguindo fazer o Makefile. Como é um macOS aqui, eu tive umas dificuldades. Mas, bom, vamos entrar aqui na nossa pasta onde estão os analisadores e executar as funções que a gente já está acostumado, né? Primeiro o Flex, depois o Bison e agora o GCC, passando todos os pontos C, inclusive o meu arquivo de logger, que vai printar ali as regrinhas, né? Então, a gente buildou aqui nosso analisador. E aí eu vou mostrar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é essa funçãozinha, onde vai ter algumas variáveis declaradas e não utilizadas, ou algumas variáveis utilizadas que nem foram declaradas, né? Então, vamos executar esse analisador. Primeiro no exemplo 1. Beleza. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no terminal. Bom, aqui a gente já consegue identificar. Eu deixei uns debugs aqui, porque eu estava fazendo uns testes, aí acabou que o print dele ficou aqui também. Mas, bom, a gente consegue fazer aqui a identificação da variável, né? Então, a gente consegue identificar que a variável A foi declarada, a variável G, a variável C e a variável D foram declaradas. A variável E foi usada em algum momento e ela foi encontrada, ela está na nossa tabela, então aqui não ocorre nenhum erro. Mas no momento que a gente foi utilizar a variável F, a gente executou um erro aqui, porque ela está sendo usada, porém ela não foi declarada, né? E bom, a regrinha que fornece, né, a declaração ou uso do identificador, a gente consegue ver pelo print de cima, né? Tanto quando for variável, função ou array. E, bom, tem mais alguns outros erros aqui. O H, ele foi usado aqui, só que ele não tinha sido iniciado, ele não tinha sido declarado, perdão. E aqui embaixo a gente tem os nossos warnings, né? As variáveis A, C e D, que foram declaradas aqui, elas não foram utilizadas em nenhum momento. Então, a gente executou esses warnings. Bom, vou mostrar aqui agora um outro exemplo, que ele tem um pouco mais de conteúdo. Ele tem uma funçãozinha, ele tem arrays também. Então, vamos ver como é que esse analisador se comporta com esse outro exemplo. Bom, os warnings já estão aqui embaixo, né? As variáveis A, B e C, elas não foram utilizadas em nenhum momento, apesar de terem sido declaradas. E a gente consegue encontrar alguns erros aqui também, né? Diferente do que a gente estava vendo. A gente consegue fazer a declaração de array também, identificar ele, como também encontrar erros, né? Essa variável se chama var, ela foi usada aqui, mas não foi declarada. O nosso array, ele também foi usado aqui, mas em nenhum momento foi declarado. E a gente tem uma função teste aqui, que ela foi chamada também e em nenhum momento declarada. Então, eu consigo identificar todos esses identificadores, né? Sejam arrays, funções ou variáveis, a gente já está conseguindo recuperar. E aqui a gente está executando nossos warnings, né? Bom, é isso. Aqui eu botei a declaração da função main, mas teoricamente ela não foi chamada aqui, né?
E aí no nosso analisador semântico, eu deixei um warning ignorado aqui para quando ele for main. É uma pequena gambi, mas só para não mostrar um warning a mais, falando da main, que é a nossa função principal ali. E bom, no mais é isso.